Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo portal RC1, no seu Notícias, Esporte em Notícias. Hoje, claro, substituindo a nossa dama do esporte, né? Que está de férias merecidamente. Então, a gente está aqui junto com você para levar aí as notícias que giram o mundo esportivo. Inclusive, hoje falaremos também de Dorival Júnior, né? O técnico da seleção, que todo mundo sabe que foi demitido. Mas aí tem também uns entrepontos aí para serem esclarecidos. Também vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que começou com tudo. E também do tenista brasileiro que sobe no ranking aí. Tudo isso a partir de agora eu conto com você. Pessoal, todo mundo sabe aí de Dorival Júnior, já não é mais o técnico da seleção brasileira e estão aí à procura de um novo técnico. Mas, como todos já sabem, treinador no Brasil não fica sem trabalho, né? Logo alguém vai contratá-lo. E o Fluminense estão na mira do Fluminense tanto o Dorival Júnior como o Renato Gaúcho aí. Interessante de Dorival é aquilo, né? Que eu sempre falo, contratos são contratos e devem ser cumpridos. O problema é o cuidado quando se faz algum contrato com um certo treinador ou jogador. Dorival, segundo o Globo, a agência Globo, aí, vai receber salários da CBF até a Copa de 2026. Né? Então, você veja bem aí que é mais de 1 milhão por mês, 1.500.000 que vai receber. Por quê? Assim reza o contrato. Então o futebol brasileiro está fadado mesmo ao insucesso devido a tudo isso, né? Claro que empresários e demais aí sorriem com isso. Por quê? Porque são coisas que a gente vê e não concorda. Como pode um treinador demitido receber? Mas está no contrato, né? E assim vai ficar. Falamos também da Wizard aqui no Notícias e Esporte em Notícias, porque é a maior rede de ensino de idioma do mundo, com mais de 1.000 unidades, inclusive uma aqui em Dois Córregos, na Avenida Fernando Costa, 264, com escolas de inglês e outros idiomas. Então, não perca tempo, ela está de portas abertas para você começar hoje a aprender uma nova língua, alcançar a fluência e se destacar ao saber um novo idioma. O telefone é 3652-5444 e tem também o 9984-94544. O Wizard contando sempre com você. Falo também de AM Metais. Alô, seu Ayrton. Alô, dona Bernadette. Desde segunda-feira eles já começam trabalhando e trabalhando muito. E continuam comprando latinhas de alumínio a R$10. Enfim, tudo aquilo que você desperdiçava, jogava fora, agora tem destino certo. É a AM Metais. E você não pode perder a oportunidade. Venda ao seu Ayrton do Ferro Velho, que conta sempre com você. E, inclusive, compra aquele óleo de cozinha, aquela fritura, sempre que você jogava fora e atingia até o lençol freático ali dos rios. E agora não. Seu Ayrton do Ferro Velho compra tudo isso de você. E falando em campeonato brasileiro, né, pessoal? Ontem começou a primeira rodada do Brasileirão. E, claro, né, a gente vai passar aqui uma breve explanação de tudo o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro na sua primeira rodada. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro em casa por 2-1. O São Paulo ficou no empate em 0-0. São Paulo que começou ao primeiro minuto de jogo ter um pênalti ao seu favor, mas o Caleri desperdiçou. Tudo aquilo que poderia ser uma histórica, né, partida do São Paulo já na estreia do Brasileirão, ele acabou chutando lá na lua a bola e, infelizmente, o São Paulo fica no 0-0. O Juventude, em casa, venceu o Vitória por 2-0. O Fortaleza ganhou do Fluminense, hein? Fluminense, vamos abrir o olho aí, 2-0 Fortaleza. O Cruzeiro ganhou do Mirassol de 2-1. O Flamengo empatou com o Internacional no Maraca, 1-1.
O Palmeiras, hein? Não foi muito bem, jogando em casa, 0-0 ali com o Botafogo. Jogo de campeões, né? Um foi campeão no ano retrasado brasileiro e o Botafogo o mais recente campeão. O Vasco fez 2-1 no Santos de virada e o Bahia ficou no 1-1 com o Corinthians. Corinthians desfalcado totalmente, a ida de ressaca do Campeonato Paulista, né, com uma folga entre os seus jogadores, mas para o Corinthians, por estar com um time reserva, foi sim um bom resultado. Bom resultado porque jogou fora, o Bahia é forte, tem treinador forte, enfim, tudo conspirou a favor aí do Corinthians, que ainda no finalzinho quase teve a chance de fazer 2-1, mas ficou de bom tamanho para o Corinthians, né? E o Fluminense aí com essa derrota para o Fortaleza, derrubou o técnico Mano Menezes, né? Mano Menezes não é mais o técnico do Fluminense. E a gente, como citou anteriormente aí, tem Dorival e Renato Gaúcho como os dois mais indicados para substituí-lo, né? Você aí, ouvinte, deve estar pensando, qual dos dois deveria dirigir o Flusão? A gente espera aí esse impasse, mas treinador quando cai de time grande não demora muito para ser substituído. Acredito que no meu ponto de vista, mas eu quero você dar opinião, acredito que Dorival Júnior seja a maior pedida no momento. Vamos falar da Vero, hein? Que também antecipa para nós a próxima notícia aí. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente. Por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV. Mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Vamos falar também, né, desse empate do Palmeiras aí em casa de 0-0 com o Botafogo. Pessoal, Palmeiras, segundo o próprio Abel, né, o técnico, diz que o time não atravessa uma boa fase técnica. A gente tem observado isso mesmo, né? E não é depois da derrota na final do Corinthians, não. Já vem o Palmeiras tendo um decréscimo aí, tecnicamente, e ele analisa com muita maestria e diz que uma das causas aí é realmente esse ritmo alucinante que o Palmeiras vem passando ultimamente. E ele comparou até o Vitor Roque, a contratação mais cara do ano aí do futebol brasileiro, né? Que não tem jogado bem nessas duas partidas que atuou, mas ele compara até com o Mbappé, né? Que quando chegou também, ele iniciou ali da mesma forma, desacreditado, mas agora vem ganhando seu espaço. É cedo ainda para analisar Vitor Roque. O brasileiro gosta muito de coisas rápidas, né? Do imediatismo, e não é assim. Embora um jogador cascudo, já conhecido nos meios, um craque, a adaptação, quando se muda de time, não é instantânea. Vitor Roque é um grande jogador, com certeza vai se adaptar ao Palmeiras e vai dar alegrias à grande equipe alviverde aí. A gente espera assim, o torcedor espera, né? Então, que nem treinador, né, pessoal? Treinador aqui no Brasil perdeu 2, 3 jogos aí na estreia, ele já está balançando, né? Já está com o boné na mão, como diz todo mundo aí. Então, Abel Ferreira é um técnico que é muito criticado ultimamente pelo Palmeiras, eu acho, no meu ponto de vista, injusto, né? Ganhou tudo aí nesses últimos anos aí, e Abel Ferreira foi categórico. É questão de tempo de ajuste, e ele sabe ajustar. Aí que tá, não é aquele treinador que você fala não vai sair desse marasmo. Não, Abel Ferreira, ele tem tudo para dar certo quando o time está mal. É o cara que tem estratégia, né? E assim a gente segue no campeonato brasileiro até. Vamos falar da Santa Rita de Cássia Confecções, Cortinas e Persianas. Pessoal, o presente para sua mãe encontra-se na Santa Rita de Cássia Cortinas e Persianas. E lá, tudo sob medida. Eles têm equipe personalizada para atender você. Vai até a sua residência, mede
São pessoas técnicas que vão fazer da sua sala, do seu quarto, um ambiente bonito, com aquelas cortinas totalmente duráveis e bonitas, né? Eles têm tudo, inclusive coleção de cama, mesa e banho, calças, sapatão, botas, enfim, tudo você encontra na Santa Rita Confecções, cortinas e persianas. Inclusive aquelas camisas maravilhosas, né, que você vê em caixa e tudo mais. Praça Francisco Simões 156 e o telefone é 3652-1987. Pode ter certeza que o Cinho Garbellini lá, o Gogó de Veludo, aqui o nosso locutor da Rádio Cultura, e a dona Célia vão fazer o melhor negócio para você. O melhor plano de pagamento, né, os prazos, enfim, é ali que você vai encontrar a solução para você, pela vestimenta e para a sua casa, com os ornamentos que são as cortinas de Santa Rita de Cássia Confecções, cortinas e persianas. Eu quero falar também de um brasileiro aqui, um tenista que tem se destacado, né, João Fonseca, muito aí no cenário internacional. E no torneio dos Estados Unidos, o brasileiro venceu o americano Lir Tin, atual 69º do ranking, o francês Hugo Humbert, atual 20º do ranking, e perdeu na terceira fase para o australiano Alex Iminaro, atual 10º do mundo. Então o menino aí está com tudo, só foi perder para o 10º colocado na ATP, que é esse ranking que pontua os melhores tenistas do mundo. No torneio dos Estados Unidos, o brasileiro venceu o americano Lian Turn, o francês, e agora perdeu então para o atual 10º do mundo. Carreira promissora, e a gente vê sim que esse menino tem muito que contribuir para o Brasil ainda. É um garoto despontando, o tênis tem tido uma ascensão tremenda, tanto na mídia, como sempre teve, né? Como também na preferência de jovens atualmente. A gente vê muito jovem que ouvia-se falar muito em tênis, mas hoje não. São praticantes do tênis, inclusive cidade vizinha nossa aí, tem professores excelentes em Jaú, Bauru, e a procura, a demanda para o tênis, né, para o exercício do tênis, desse esporte maravilhoso, tem aumentado e muito. Conversei inclusive com um amigo meu, um tenista, ali de Bauru. Ele falou: Raul, é incrível como a ascensão do tênis, dado a mídia, dado a esses brasileiros despontando, está sendo um fomento para que a juventude em geral também se adequa e estão também praticando o tênis, que é um esporte, né, extremamente cansativo, exaustivo, que mexe com todos os músculos do corpo, é sensacional. Tênis realmente é um esporte que está aí à tona também, dentre os grandes esportes aí praticados no Brasil. Felicidades ao Fonseca aí, e a gente torce para ele realmente se desponte cada vez mais e levando o nome do nosso querido Brasil. Eu falo também do restaurante Fogão de Lenha, pessoal. Fogão de Lenha, o canto da chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. E lá você encontra filé mignon, filé de frango empanado, enfim, filé à parmegiana, a tilápia maravilhosa, tudo lá no restaurante Fogão de Lenha, o canto da chuleta. E também tem as caipirinhas lá, que você sabe, são feitas com muito carinho e somente lá você vai conseguir tudo isso de uma maneira muito mais salutar e barato, porque o canto da chuleta, pelo que ele oferece, é muito barato em relação a muitos lugares por aí. Visitado por toda a região, procurado por todos, restaurante O Canto da Chuleta. Da chuleta é assim como diz o nosso amigo Rodolfo, né? Vem para o melhor. Fica nos altos do arco-íris e você sabe, fins de semana, ali uma reunião entre família, entre empresários e tudo mais, você faz naquele ambiente muito salutar. Amplo espaço, higiênico, cadeiras confortáveis, mesas, enfim. É ali que você vai se deliciar com os produtos maravilhosos do Fogão de Lenha, O Canto da Chuleta. Está chegando uma notícia também aqui que Pedro é liberado pelo departamento e volta a treinar com o grupo do Flamengo. Pedro, que está fazendo falta, né?
depois da ida de Gabigol sair do Flamengo, Pedro tem sido sim aquele homem referencial no ataque do Flamengo. Ficou aí fora devido aí a problema grave de lesão no joelho e agora Pedro volta, se reapresentou com uma novidade na manhã dessa segunda-feira e após o empate com o Inter. 7 meses depois da grave lesão no joelho, Pedro foi liberado pelo departamento médico e voltou a treinar com o grupo no Ninho do Urubu. De volta, ele disse que estava com saudade e agradece a Deus e a camisa 9 é dele. Pedro ainda cumpre um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista de jogadores do departamento médico. A expectativa é que ele volte agora a jogar pelo Flamengo em abril, como revelou o técnico Felipe Luiz após o jogo contra o Inter no sábado. Eu gostaria até de falar de Felipe Luiz. Felipe Luiz, que é um grande treinador, jogou muito na Europa e está aí. Quando aparece aí técnicos especulados para dirigir a seleção brasileira, um novo técnico, acredito que entre os que estão atuando aqui no Brasil, Felipe Luiz seria o adequado. Eu tenho visto muita gente falando isso, eu não sei o que você pensa, mas pensaram em muitos nomes aí, que a gente sabe que é os mesmos dos mesmos. Felipe Luiz não. Tem mostrado no Flamengo uma reformulação total no elenco. Na maneira de jogar, ali do meio de campo, conectado com a defesa e a ligação com o ataque, é rápido, é o jogo europeu, é um jogador que jogou assim por vários anos, tem essa visão futurista e a gente tem que admitir, eu mesmo fui um defensor de Dorival Júnior, mas confesso a você que Dorival Júnior não deu certo e a gente viu que a seleção estagnou. Então, ou a gente tem uma reformulação total, eu acho que o homem agora é Felipe Luiz, porque sabe muito de futebol, jogou na Europa, tem demonstrado no Flamengo toda essa sua perspicácia, né? Esse tirocínio aí do futebol, de observação, e Felipe Luiz é um nome muito sério. A não ser que a grande maioria aí também pensa que é hora do Brasil ter um técnico estrangeiro. E Jorge Jesus é o mais cotado, principalmente pela Crônica Carioca. A gente tem visto aí que a Crônica Carioca elegeu Jorge Jesus para ser o técnico da seleção brasileira. Claro, né, um pouco de bairrismo, porque teve uma grande passagem pelo Flamengo, sem dúvidas, e eles querem Jorge Jesus para dirigir a seleção brasileira. Enfim, também é uma maneira de refúgio para que não leve o Felipe Luiz do Flamengo, né? Porque se você traz Jorge Jesus para a seleção brasileira, é uma coisa. Se você leva o Felipe Luiz, agora que o Flamengo engrenou com esse treinador jovem, né? Que não aceita a princípio esse convite. Disse que ainda precisa amadurecer mais para estar aí no top, na prateleira dos grandes técnicos. Tem já uma cabeça mais assentada em relação ao futebol, o que demonstra personalidade forte. Não é assim, convidou, eu já vou de abraço. E esperamos também, né, que a CBF, enfim, aprenda com esses contratos. Isso também aconteceu no Corinthians com contratos, porque a gente, como corintiano, todo mundo sabe, mas analisando agora o futebol, Memphis Depay, devido a um contrato, ganha até por assistências prestadas dentro do elenco, por títulos conquistados. Eu acho que você já recebe, e dentro desse pacote de salário tem que estar lá assistência, jogar bem, gols marcados, títulos, está tudo nesse pacote. Agora você inventar algo mais, depois você fica refém do jogador, e se não pagar, a gente sabe, a justiça está aí e vai ser acionado sem dúvidas. Vamos falar também de Bichos e Companhia, agropecuária Bichos e Companhias. Pessoal, localizada em 2 córregos na rua 15 de novembro, no número 1117, o Bichos e Companhia é o destino definitivo para todos os apaixonados aí por animais. Quer proporcionar ao seu cachorrinho, ao seu pet, tudo aquilo que ele gosta, é lá. Realmente é um spa do seu animalzinho. Além disso, né,
tem pesca, material de pesca, de aquarismo, tem uma seleção incrível de artigos que vão deixar os seus olhos brilharem. Os pescadores lá, varas de pesca de alta qualidade, os mais belos e coloridos peixinhos, acessórios para aquário, enfim, é tudo lá em Bichos e Companhia. E tem mais, né? Os telefones e o banho e tosa, que são os melhores que existem aqui na região. Por quê? Porque a dupla lá, o Lucato e a Ana, tratam como se fossem deles os bichinhos. Isso é importante. Quando o proprietário do empreendimento se coloca no lugar do dono do animalzinho, só pode dar em coisa boa e coisa agradável. Então, Agropecuária Bichos e Companhia, onde o amor pelos seus animais e pela natureza se encontram. Para mais informações, ligue 3652-4675 ou 9971-33008, Agropecuária Bichos e Companhias. Voltando um pouco em futebol, vamos falar do Santos, né, que estreou e de virada perdeu para o Vasco da Gama por 2-1. Vasco da Gama, que digo bem, não anda bem das pernas, o Peixe começou bem, levou esse revés aí de 2-1. A gente vê a falta de um craque, de um ídolo, né, num grande clube. Memphis Depay hoje, com toda essa idade, no Corinthians faz falta. Aí, no caso do Santos, não jogou o Neymar, que continua aí machucado, e o Santos acabou perdendo para o Vasco da Gama por 2-1. Muitos falam, é começo de campeonato, vai acontecer mil coisas, a gente sabe que vai. Mas não é bom você começar perdendo já, né, suas partidas. São 3 pontos que lá no final da linha podem fazer muita falta. Então, o Santos aí perde para um Vasco da Gama que não anda bem das pernas, isso não é bom sinal, e a torcida do Santos também protestou no jogo de ontem. Outro foi o São Paulo, como eu disse, né, que agora precisa juntar os cacos aí nesse 0-0, a torcida não gostou da perda do gol, do pênalti batido pelo Caleri. Eu vejo ali aquele pênalti como, e a torcida tem razão, existem pênaltis que você fala, não, ele bateu bem, o goleiro catou, o goleiro pegou, mas não foi o caso, né? É uma displicência total chutar um pênalti daquela altura lá para cima do travessão. Então, São Paulinos também protestaram e com razão, né? O São Paulo tem um grande elenco, mas Zubeldia ali, o técnico, também anda meio que balançando, né? A gente sabe que treinar São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos não é missão para qualquer um, assim como não é para a seleção brasileira, né? Dorival foi uma aposta, eu volto a frisar, eu também achei que Dorival Júnior seria um grande nome para a seleção, não deu certo, e a gente vê o que na seleção brasileira. Muitos vão concordar comigo. Lidar com esses medalhões da seleção brasileira, com esses craques aí europeus, porque hoje você fala em seleção, você fala em Europa. Você não vê jogador aí atuando aqui no futebol brasileiro. E esses caras são realmente cascudos. Se não tiver alguém de punho lá para chamar atenção, para ganhar o vestiário e se impor, não vai ser fácil a gente ver o Brasil classificado ainda na Copa. Classificado para a Copa, a gente tem quase certeza que vai, porque são muitos aí na América do Sul, das Américas, que vão ser classificados. Mas classificar nas fases de grupo, nas oitavas de finais, quartas de finais, é missão difícil, porque vai se afunilar com grandes times que estão despontando aí. França, Alemanha tem um grande time, enfim, a Espanha, e a gente sabe, se a gente não tiver um grande técnico, a gente fica para trás. Exemplo, a Argentina, que já vem treinando há vários e vários meses. A Argentina tem sim um treinador eficiente. O 4-1 no Brasil não foi à toa, foi um verdadeiro banho de bola que a Argentina efetuou sobre a seleção canarinha e ficou barato. 4-1 ficou barato. Então, essa sequência de seleção, esses jogos juntos, esse espírito harmônico, né, do time, ele tem que estar já há vários meses. No Brasil é sempre assim. Faltando um ano e meio, cai técnico. Aí o novo vai ter que ter um ano e meio para adaptar todo esse elenco na maneira que ele quer jogar. Um vem com um tipo, outro vem com outro, e nisso a seleção
cada hora jogando com um esquema, com jogadores os mesmos, ninguém tem força, a verdade é essa, para mudar, né? É todo mundo da Europa. Com isso, prova cabal de que na seleção brasileira, eu me arrisco a dizer, quem comanda são os empresários dos jogadores. Infelizmente, você sabe, você que me ouve aí, que gosta de esporte, que sabe muito mais do que eu de esporte, há de concordar que o empresário no mundo do futebol aqui no Brasil é uma lástima. Eles têm interferência, sim, na seleção brasileira. E com isso, o pobre torcedor, nós todos que gostamos de uma seleção brasileira, né? Que tivemos grandes craques na seleção brasileira, hoje se resume a um que ainda não está jogando na seleção brasileira, que se chama Neymar. Você não consegue achar outro jogador aí que desponte. Rafinha, um grande jogador, mas de uma cabeça vulnerável, porque bastou ali o Romário induzi-lo a uma questão, a uma resposta, ele caiu na arapuca do Romário, que com isso, ali no programa dele ganhou milhões de seguidores, de visualizações, é o que o Romário queria, cutucou a onça com a vara curta, ele inocentemente caiu, fez um papel vexatório, vai jogar contra a seleção da Argentina, e a gente viu quem foi o Rafinha, né? Um gatinho, né? Vamos dizer assim, não apareceu. Se eu sou o treinador, tiro ele de campo, porque ele acabou prejudicando ainda a seleção brasileira. Então é isso, a seleção brasileira está bagunçada. Hoje, qualquer garoto aí, ele quer lembrar do time dele, do Flamengo, ele quer lembrar do Santos, do Corinthians, e seleção, ele perdeu o brilho. Coisa que a gente sabia de cor e salteado quem era a grande seleção do Brasil, né, pessoal? Quem jogava na seleção canarinho, quem entregava de corpo e alma o seu futebol na seleção brasileira. Infelizmente hoje não, hoje a gente não vê isso aí. São jogadores que desembarcam numa Copa do Mundo e nem para o Brasil volta para receber a sua torcida. Lá eles ficam. Por quê? Porque são de lá todos os jogadores. E, claro, empresário sabe, jogar na seleção é uma coisa, jogar na Europa é outra. Você ganha a grana é na Europa. Na seleção brasileira, não se arrisque, né? Então, é aquele tira o pezinho, compromisso zero, e isso a gente vai ver no futebol nosso degringolar, né? Coisa que não acontece. Ah, mas a Argentina... Não, a Argentina não. A Argentina tem um padrão de jogo, nós não temos. A Argentina tem um treinador, nós não temos. E assim demais seleções. Então, fica aqui o nosso repúdio, sim, como torcedor. E você, ouvinte, eu tenho certeza também. Ninguém está contente com a seleção brasileira aí. Capengando, né? Agora, só faltava não se classificar entre Bolívia, Venezuela, Paraguai, etc, etc, etc. É lamentável mesmo que tudo isso ocorra e a gente espera melhoras, viu? Voltamos amanhã, então, com o Esporte Notícias, aqui em substituição à nossa querida Jéssica Rezinete, a dama do esporte, que está de férias. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.